Aristóteles foi o exemplo do homem renascentista, muito antes da Renascença. Escreveu sobre biologia, ética, lógica, física, retórica, política e inúmeros assuntos. Seu trabalho compreendia a primeira forma sistemática da filosofia ocidental. Aristóteles é também considerado o primeiro verdadeiro cientista da história. Aristóteles nasceu em Estagira, no norte da Grécia, por volta de 348 a.C. Ele era filho de Nicômaco, que era amigo e médico pessoal do rei macedônio Amintas III. Seus pais faleceram quando ele ainda era jovem. Ele foi criado pela sua irmã mais velha e o seu marido. Não há muita informação sobre a sua educação inicial, mas se deduz que ele deva ter estudado medicina, tal qual seu pai. Em 367 a.C., quando Aristóteles tinha 17 anos, ele foi enviado a Atenas para seguir com seus estudos. Atenas, nessa época, era o melhor lugar no mundo para se estudar. Aristóteles entrou para a Academia Platônica, uma escola de educação superior fundada por Platão. Aristóteles era o aluno estelar da academia e permaneceu na escola como professor. Ficou na academia por 20 anos. Apesar de ser extremamente valorizado na academia, Aristóteles não era visto como sucessor de Platão. Isso se devia a algumas divergências fundamentais em suas filosofias. Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento só poderia ser obtido através da razão, enquanto Aristóteles preferia a experimentação através de objetos reais. Quando Platão morreu, Aristóteles não assumiu a academia, como alguns pensavam que fosse ocorrer. Em vez disso, voltou à Macedônia. Aristóteles foi reintroduzido ao círculo real na Macedônia. Se tornou mentor do filho adolescente do rei Filipe II, Alexandre, que viria a se tornar Alexandre o Grande. Aos 20 anos, Alexandre assumiu o trono no lugar do pai. Ele unificou as cidades-estados da Grécia e começou uma campanha militar de conquistas. Em pouco tempo, ficou conhecido como o rei da Babilônia, rei da Ásia, rei dos 4 cantos do mundo. Enquanto isso, Aristóteles retornou a Atenas, que era agora de domínio macedônio, e em 335 a.C. fundou sua própria escola, o Liceu. Aristóteles ensinava enquanto caminhava pelos jardins do Liceu, com seus alunos seguindo-o enquanto fazia. Eles acabaram por ser conhecidos como peripatéticos, que vem do grego querendo dizer os que passeiam. Durante o seu tempo no Liceu, Aristóteles estudou quase todos os assuntos possíveis. Ele foi um dos pioneiros da biologia. Suas anotações são cheias de observações de várias formas de vida, incluindo a embriologia de aves e o estômago policavitário dos ruminantes. Por conta de suas observações serem tão precisas, se imagina que ele tenha dissecado alguns animais marinhos, como o polvo e outros invertebrados. Ele buscou criar uma classificação dos animais baseando-se em suas características, incluindo onde viviam, no ar, na terra ou no mar, e se tinham sangue vermelho ou não, o que não é tão diferente da distinção que temos hoje entre vertebrados e invertebrados. O sistema de classificação aristotélico continuou a ser usado por mais de 1000 anos. Aristóteles era também muito interessado em geociências. Em seu trabalho Meteorologia, ele descreve o ciclo da água assim: agora o Sol, movendo-se como se move, inicia processos de mudanças, de existência e de decomposição, e por sua ação a melhor e mais doce água é a cada dia levada para o alto e dissolvida em vapor, e chega a uma região mais elevada, onde é condensada mais uma vez pelo frio e, portanto, retorna à Terra. Os escritos de Aristóteles incluem discussões variadas sobre vários fenômenos naturais, relâmpagos, trovões, arco-íris, meteoros e cometas. Ele descreveu o vento e terremotos, que ele pensava serem causados por vento aprisionado debaixo da terra. Ele tinha um senso apurado sobre a escala do tempo geológico. Ele escreveu: o processo vital da Terra se dá de forma tão gradual em períodos de tempo que são imensos se comparados às nossas expectativas de vida, que essas mudanças não são observadas, e antes que possam ser registradas do início ao fim, nações inteiras deixam de existir ou são destruídas. Apesar de ser claramente um cientista dedicado, Aristóteles é mais conhecido pelos seus tratados filosóficos. Estes incluíam discussões sobre retórica e a importância da lógica, metafísica, incluindo a distinção entre matéria e forma, e ética, incluindo um código de conduta para se viver bem. Aristóteles deixou de exercer seu cargo no Liceu abruptamente devido à morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C. O governo foi derrubado e Aristóteles, que era considerado simpatizante dos macedônios, foi acusado de impiedade.
Temendo o mesmo fim de Sócrates, que havia sido condenado à morte por acusações similares, Aristóteles fugiu para Calcis, na ilha de Eubéia, onde morreu pouco depois, em 332 a.C. Ele tinha 62 anos. Se acredita que ele tenha escrito mais de 200 documentos durante sua vida, mas hoje só existem 31. Estes escritos foram mantidos em segurança pelo seu aluno Teofrasto, que foi quem o sucedeu no Liceu. Apesar de várias de suas ideias serem consideradas controversas durante a sua vida, elas foram revisitadas e defendidas durante a Idade Média. Curiosamente, os devotos aristotélicos medievais ficaram tão tomados pela sua obra que ela virou a filosofia oficial da Igreja Católica Romana. Isso virou motivo de problemas para qualquer descoberta científica que contradissesse os escritos de Aristóteles, como aconteceu com o modelo heliocêntrico do sistema solar de Copérnico e Galileu. É de uma triste ironia que os trabalhos de Aristóteles, considerados os primeiros de observação científica, fossem um dia um impedimento na aceitação de novas descobertas.